Oi! Você está no Instagram do Gojo Pan. Eu sou a Gabi e esse não é o De Frente com Gabi. Esse é o primeiro episódio da série Lute como uma Santa. Solta a vinheta! Como que funciona essa série? Na verdade, vai ser um bate-papo mais descontraído, voltado para mulheres, mas que os homens podem aprender muito com isso. O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer experiências, coisas que eu vivi, coisas que eu apliquei na minha vida que me ensinaram a lutar de uma maneira diferente pelas coisas que eu acredito. Teve uma vez, um pouco depois que eu me encontrei com Jesus, que eu decidi viver com ele. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ah, você tem que ser santo. Naquela hora, eu fiquei tipo, bota interrogação aqui. Foi assim que eu fiquei. Eu falei, mano, eu vou ter que largar minha vida, eu vou ter que largar tudo. Se eu quiser seguir Jesus, eu vou ter que ficar rezando 24 horas, esquecer da pessoa que eu nasci pra ser. Vou ter que largar minha faculdade, minha vida social. E naquele momento eu lembro que eu fiquei extremamente assustada. A pessoa fez o favor de me dar um tapa na cara que me fez acordar pra vida. Ela falou exatamente assim. Eu até anotei. Quando eu falo que você tem que ser santo, eu não tô falando de santinho de pódio. Eu tô falando que você tem que ser santo nas coisas que você faz. Viver de forma santa, buscar uma vida de santidade. E eu lembro que nesse momento aconteceu uma metanoia, assim, ó. Mudou tudo que eu tava pensando. A minha mente simplesmente fez um boom, abriu tudo. Eu comecei a... Nossa, gente. Eu lembro que aquilo mudou a minha vida. E tem mudado até hoje. Porque na minha cabeça... ser santo era só, sei lá, Santa Rita de Cássia. Pra mim não tinha esse negócio de ter que viver uma vida santa. Eu achei que era só amar Jesus. Mas não era. E é esse o ponto. Por isso que é legal essa série. Porque vai ser uma conversa de coisas que eu não entendia. Que eu, depois de um tempo, eu passei a entender. E que me trouxeram até aqui pra falar pra vocês. Logo depois que aconteceu essa metanoia na minha mente... de ter ouvido de que a gente tinha que ter uma vida de santidade, eu escutei a frase lute como uma santa. Eu lembro que naquele momento a única imagem que veio na minha cabeça foi uma menina extremamente cansada, extremamente sofrida, uma menina que estava passando por momentos muito difíceis, por sofrimentos, por perseguições, por cara, coisas absurdas que eu tinha uma imagem de uma pessoa cansada, mas que ao mesmo tempo estava sempre de cabeça erguida, com perseverança e confiando que tinha alguma coisa para ela, porque ela sabia que se ela fosse até o final, ela ia encontrar o que tinha sido prometido, que é Deus. Ela ia encontrar a mulher que ela nasceu para ser, se ela perseverasse. E eu lembro que eu tinha essa imagem de uma menina que passava por muitas coisas, mas que perseverou. Eu me agarrei nessa imagem de uma forma que eu nem sei explicar. Essa imagem que eu me agarrei que me trouxe até aqui hoje. E eu quero que você se agarre nessa imagem também, de uma pessoa que persevera, mesmo com o sofrimento. A diferença de uma mulher que luta, simplesmente luta, para uma mulher que luta como santa, é que a mulher que simplesmente luta, ela luta para no final descobrir o que ela vai ganhar lutando aquela batalha. Ela tá lutando sem saber o que vai trazer para ela. Agora, uma mulher que luta como santa, em todas as batalhas, ela luta assim, porque ela sabe que no final a recompensa dela vai ser ganhar ainda mais o coração de Jesus. Então, veja bem, se eu tô lutando simplesmente por lutar, eu não sei o que eu vou ganhar no final. Agora, se eu tô lutando por Deus, se eu tô lutando como santa, e se eu tô lutando em santidade, eu sei que o destino final, a recompensa final, é mais o coração de Jesus. O nosso foco principal do episódio de hoje é descobrir qual é a nossa identidade em Jesus. Antes de lutar como santa, você precisa saber quem você é em Deus. Ninguém chega a lugar algum sem saber quem é. Se eu não sei quem eu sou, eu vou pegar qualquer caminho, porque eu não vou saber qual que é o meu caminho. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei a minha identidade em Deus, tudo, exatamente tudo que eu faço é para tentar compensar a minha crise de identidade, não revelar o que Deus gerou e quer gerar na minha vida. Quem não sabe sua identidade em Deus, passa a vida toda tentando criar uma identidade que talvez nem seja aquela identidade que Deus te deu, que Deus quer que você assuma.
vivemos num mundo em que muitas coisas são impostas pra gente, principalmente enquanto mulher. Se a gente não souber quem a gente verdadeiramente é, a gente vai começar a se ajustar pra tentar caber naquilo que estão nos impondo. E aquilo vai denegrir a nossa identidade, vai fazer a gente esquecer de que a gente é, pra gente ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente fica procurando um lugar que seja agradável, um lugar que as pessoas nos aceitem. Começa a formação dos grupinhos, grupinho disso, grupinho daquilo. Tudo bem, as pessoas se identificam, mas e se cada um assumisse sua identidade e fosse único, fosse do jeito que Deus te fez para ser? E aí o nosso maior grupo seria de pessoas que adoram Jesus. Isaías 43, povo que formei para mim, para que proclamassem a minha adoração. O nosso corpo tem uma coisa que se chama neurônio espelho, que faz com que você reproduza ou queira reproduzir aquilo que você muito observa. Então, aí que tá a importância das nossas influências, quem a gente tá seguindo, quem a gente tá observando, porque tudo isso conta, porque vai chegar um momento, por mais que você não queira, é do seu corpo, o seu corpo vai tentar reproduzir aquele comportamento. Por isso a importância de lutar em santidade, porque se eu tô observando a santidade, se eu tô estudando a santidade, se eu tô vendo vidas santas, eu vou começar a querer reproduzir aquilo, e aquilo vai começar a crescer na minha vida e vai começar a despertar uma identidade que seja minha e que eu não conseguia ver por mim só. Quando a gente descobre a nossa identidade, isso determina de forma quase que imutável o nosso futuro e as nossas relações, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas. E aí chega uma parte muito importante da nossa identidade. Enquanto eu não entender que meu relacionamento com Deus é enquanto filha, eu não vou descobrir quem eu sou. Porque primeiro eu preciso entender que eu sou filha e Ele é pai. Porque Ele me vê como filha e Ele se vê como meu pai. Mas eu preciso me ver como filha dele. Antes de tudo, Deus Ele não vê você como cantora. Ele não vê você como pregadora. Ele não vê você como bailarina. Antes de tudo, Deus te vê como filha. E é essa a nossa relação com Deus. Esse tem que ser o ponto principal da nossa identidade. A gente é filha de Deus. Jesus era conhecido como filho de Deus. E a gente também tem que ser reconhecido como filho de Deus antes de querer ser pregador, cantor, bailarino, antes de querer ser qualquer coisa. A gente tem que entender nossa identidade de filho. A gente tem que entender a identidade paterna de Deus, o amor paterno de Deus. E aí, isso vai começar a gerar a nossa identidade. Quando a gente se reconhece como filho, outras coisas vêm. Quando a gente se identifica como filho, a gente identifica a parte principal da nossa identidade. Porque antes de saber quem eu sou em Deus, eu preciso saber quem eu sou para Deus. Eu preciso entender a identidade paterna de Deus, o amor paterno dele, porque isso vai começar a gerar a minha vida, a minha verdadeira identidade. O princípio, a parte principal da nossa descoberta, da nossa identidade, é entender que a gente é filha de Deus. Maria Madalena, ela chegou aos pés de Jesus prestes a ser apedrejada e ela foi perdoada, porque Jesus entendia que ela era filha de Deus. Todas as passagens de Jesus na vida terrestre em que ele foi misericordioso é porque ele sabia que todo mundo era filho de Deus. Não é por merecimento que a gente recebe perdão, não é por merecimento que a gente recebe misericórdia, é por saber que a gente é filho de Deus. E a misericórdia não é por merecimento. A misericórdia é para quem em algum momento, seja um único momento, se reconhece como filho de Deus. A misericórdia é para os filhos de Deus. E agora eu queria chegar num ponto importante e talvez um pouco forte. Nós, principalmente nós mulheres, que é o foco aqui. Toda mulher já escutou, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, você não nasceu pra isso. Quando a gente escuta isso, principalmente num determinado momento que a gente resolve assumir a nossa identidade, a nossa eleição de filha, a gente escuta isso porque Satanás, ele não gosta de família, ele detesta a família. E quando a gente assume nossa eleição de filha, a gente tá assumindo que a gente tem uma família. E quando a gente toma isso como verdade, quando eu começo a falar, realmente, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não posso, a gente tá falando que Deus não pode, porque Deus é o provedor da nossa vida. E quando a gente fala que a gente não pode, a gente tá falando pra Deus, Deus, você me criou, mas você não é capaz de fazer isso, você não pode, você é incapaz.
Ei, seu Deus é um Deus fracassado? Pelo amor de Deus, se Deus te fez como filha, se Deus te elegeu como filha, se é Ele que tá por trás de você, tudo que você nasceu pra fazer, você vai fazer. A gente não pode ficar falando que a gente não é capaz. Quando a gente se julga incapaz, a gente julga que Deus vai ser incapaz de capacitar a gente. Isso não é verdade. Tem um versículo na Bíblia que eu queria compartilhar com vocês, que é a minha palavra de vida. Tá em 1 Coríntios 2:9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez a gente não consiga enxergar que a gente é capaz. Talvez a gente não consiga enxergar o que tem lá na frente. Talvez a gente não consiga enxergar o que a gente nasceu para fazer como filha. Mas é porque Deus tem algo tão grande pra gente, mas tão grande, que é imensurável. Você entende? Que talvez a gente não consiga entender, a gente só vai viver. E se a gente ficar falando que a gente não pode, que a gente não é capaz, cara, você é filha de Deus. Você nasceu pra ganhar almas pra Deus, você nasceu pra viver pra Deus. Deus te fez pra ser uma pessoa feliz e incrível. E cada pessoa tem uma história em particular. A gente não pode julgar a vida dos outros como termômetro pra nossa vida, pra nossa história. Cada um teve uma história com Deus, cada um teve uma forma de conhecer Deus, cada um tem uma forma de amar Deus, cada um tem uma forma de expressar seus sentimentos por Deus. Tudo isso porque faz parte da nossa identidade. Tem gente que adora de pé, gritando, cantando e pulando. Tem gente que adora sentado. Mas é porque cada um tem uma identidade. E esse é o ponto. Isso faz parte da minha identidade. Quando eu tô adorando, quando eu tô assumindo uma adoração, eu tô assumindo uma adoração como uma forma única, porque Deus deu aquela forma de adorar pra mim, porque faz parte da minha identidade. E tá tudo bem, nem todo mundo adora igual, mas é porque isso faz parte da nossa identidade, isso faz parte de que a gente é. Agora imagina assim, em cada campo da nossa vida, a gente assumisse a nossa forma de adorar. Eu tô usando isso como uma analogia, mas imagina assim, em cada área da nossa vida, a gente assumisse isso que Deus deu pra gente, essa coisa de ser único, essa coisa única que cada um tem. Por mais que a gente seja muito parecido em algumas coisas, eu, você, tal pessoa, a gente ainda continua sendo único. Imagina se em cada área da nossa vida a gente assumisse a nossa identidade. Que tipo de estudante eu ia ser? Eu ia ser a pessoa que eu copio ou a pessoa que eu nasci pra ser? Que tipo de profissional eu ia ser? E aí eu volto na parte da vida santa, da vida de santidade. Ser santa não significa largar tudo pra seguir Deus. Talvez sim para algumas pessoas, mas significa em tudo que você fizer, você fazer de forma santa. Eu não preciso deixar de estudar, mas eu posso estudar de forma santa. Eu não preciso deixar de trabalhar, mas eu posso trabalhar de forma santa. Eu não preciso deixar de conversar com pessoas que não são de Deus, mas eu posso conversar de forma santa. Eu consigo viver uma vida de santidade. Não quer dizer que você tem que deixar de viver a sua vida. Quer dizer que em tudo que você for viver na sua vida, você tem que fazer de forma santa. Não vai ser fácil. Vai ser eu chegar aqui e falar, você tem que ser santo e pronto. Isso nem é o intuito. Até hoje eu não sei direito viver uma vida de santidade, mas porque eu tô aprendendo e tá todo mundo no processo. E eu não posso me comparar com fulano que já tá lá na frente, porque talvez tenha conhecido Jesus há 50 anos. Eu conheci Jesus faz 1 ano e tá tudo bem, porque cada um tá num progresso, cada um tá numa estrada. Isso, a nossa identidade. Como eu conheci Jesus faz parte da minha identidade, faz parte de algo que Deus quer revelar pra mim. Como eu amo Jesus e adoro Jesus faz parte da minha identidade, de algo que Deus quer revelar pra mim. O momento em que eu conheci faz parte da minha identidade e de algo que Deus quer revelar pra mim. Tudo faz parte da nossa identidade. Voltando na analogia, se eu assumisse a minha forma de adoração, porque pensa, pra mim que é o momento mais vulnerável que existe pra mim enquanto humana, pra mim Gabriela. Se eu tô totalmente vulnerável no momento de adoração, eu tô assumindo aquela identidade, aquela posição que Deus me deu, que é uma coisa única, que nasce de dentro de mim e que me faz agir daquela forma, porque tá na minha identidade, tá dentro de mim. Agora imagina se em cada campo da minha vida eu deixasse florescer essa forma de adorar. Como estudante eu deixasse florescer algo que vem lá de dentro e começa a sair pra fora, não algo que eu copio. Tá tudo bem ter boas referências, mas a nossa primeira referência tem que ser Deus e depois a gente colocar pra
fora. Sabe aquela história, floresça onde Deus te plantar? Como que a gente tá florescendo? E o que tá saindo da gente? Que tipo de pétala tá saindo? O ponto que eu quero chegar é que a sua identidade é algo que sai lá de dentro. Não tô falando que é os seus sentimentos, porque muitas vezes nossos sentimentos enganam, isso é importante você saber. Mas eu tô falando que no momento em que a gente tá vulnerável a deixar florescer aquilo que Deus colocou, que plantou dentro da gente, tô falando de uma coisa que vem lá de dentro. No momento em que a gente coloca aquilo pra fora, aquilo é um pedacinho da nossa identidade. E a gente coloca no outro campo da nossa vida um pedacinho a mais da nossa identidade, e outro pedacinho da nossa identidade. E assim a gente vai formando, é como se fosse um quebra-cabeça. Talvez você descubra sua identidade em 1 ano, em 1 mês, talvez você demore a vida inteira, talvez você morra sem saber quem você é. Mas o mais importante que você tem que saber agora é que você é filha de Deus. Você, enquanto filha de Deus, você tem uma eleição. Você tem algo pra assumir, você só precisa descobrir. Tá tudo bem não ser agora, tá tudo bem não tá à vontade. Cara, tudo tá tudo bem. Acho que o nosso maior problema é que a gente tenta julgar a nossa história, julgar a dos outros, medir o meu termômetro na vida dos outros, o termômetro da vida dos outros na minha vida. Isso não dá certo. A gente entender que cada um tem uma história. Não adianta eu querer me encaixar pra viver a mesma história que fulano vive, porque aquela história é dela. E qual a minha história enquanto filha de Deus? O que eu venho fazendo enquanto filha de Deus? O que Deus vem tentando me falar? Isso faz parte da nossa identidade. A identidade é algo muito mais complexo do que pareça. Para lutar como uma santa, o primeiro passo é descobrir quem você é. Mas antes de descobrir quem você é, a primeira coisa que você precisa entender é que você é filha de Deus por si própria. Você tem uma eleição, você tem um lugar para assumir. Então eu não acho meu lugar no mundo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Calma, minha filha. Vai ter um lugar para você no mundo. Tem algo preparado para você aqui. Tem uma função designada para você aqui, não entre em desespero. Todo mundo em algum momento vai achar o seu lugar. Eu espero que você entenda que o primeiro lugar que você tem que se colocar é no lugar de filha de Deus. Deixa sair para fora aquilo que foi plantado em você. Deixa sair pra fora aquela sua identidade que você tem medo, que você tem vergonha. Porque eu acredito que Deus, ele não colocou isso em você à toa. Talvez alguém esteja precisando que você seja quem você nasceu pra ser. Não hesite em ser quem Deus te fez pra ser. Um propósito pra isso na sua vida e na vida das pessoas que vão te conhecer, que te conhecem, que estão ao seu redor. Porque a nossa vida não é só sobre a gente, é sobre as pessoas, o que a gente vai dar para ela enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Deus, o que a gente vai oferecer, como eu vou dar Deus para ela. Então nunca pense que sua história é sozinho. Até o próximo episódio, semana que vem. E contem nos comentários, chama no direct aí do grupo pra gente conversar. E se quiser aprofundar mais nisso, eu tô aí pra te ajudar, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe, amém.